Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Dizascope no Inteligência Limitada falando sobre a Bíblia. Bora ver onde a gente vai parar. Que ela, a partir de um ponto, ela ficou acessível para todo mundo. Sim. Antigamente era só para uma parte seleta da igreja, né? Quando era em latim, Mas aí vem a imprensa e muda tudo. E é muito doido, né? Porque quando você tem a Reforma Protestante com Lutero, é exatamente na época da prensa do Gutenberg. O pessoal fala que não existiria reforma protestante se não existisse a invenção da imprensa, né? E seria meio comparado hoje à internet, né? O que aconteceu com a internet, a massificação da informação, né? Calma, peraí, vamos devagar. Primeiro, minha gente, a tradição bíblica ela é muito anterior da gente ter o cânon, tá? E isso eu recomendo um livro muito bacana de você conhecer, que é do Pablo Richard, A Memória do Movimento Histórico de Jesus, especialmente a parte da introdução. Tem algum vídeo perdido aqui no canal que eu li um trecho desse livro, é um livro muito bom, que nos ajuda aqui a rememorar que, tradicionalmente, a Bíblia foi, ou o que se tornou a Bíblia como cânone, foi guardado, preservado e reproduzido por meio de tradição oral, da oralidade, da memória popular oralmente reproduzida. E isso mesmo depois de ter o cânon fechado em texto, seguiu com essa tradição da Bíblia sendo transmitida oralmente. O grande lance é que quando você estava, por exemplo, num período de povos semitas, né? Da tradição semita, judaica propriamente dito, o pessoal tem a inserção nessa cultura, depois dela já constituída em suas tribos, com uma diversidade agora mais homogeneizada, tem toda uma tradição bacana de ver essa história. O que acontece é que a pessoa ela é inserida no mundo, aprendendo desde pequeno como interpretar a realidade a partir dessa tradição oral. E aí tem histórias, narrativas e tudo mais para compreender tudo, é socializado, você é socializado por meio disso. Então tua etnia, teus valores, o modo como você vive no seu povo e tudo mais, é preservado por essa tradição oral e orientado por ela. Completamente distinto do que acontece depois, à medida que progressivamente outros povos passam a aderir uma das correntes dessa tradição semita, que é a que vai se constituir como cristã, né, como cristianismo, como a partir dos seguidores do caminho ali no período de Jesus, que vão começar aí a pregar para pessoas, né, ou compartilhar de suas crenças com pessoas que não são de tradição semita, que não foram socializadas, oralizadas e tudo mais. A partir dessa tradição, então você vai ter modificações, adaptações e daí também criação de uma nova ordem canônica, especialmente depois com a finalização do que a gente chamou de Segundo Testamento ou Novo Testamento, que já carrega essa nova etapa dessa tradição, que também foi oralmente constituída até ali depois de 300 e não sei quanto depois de Cristo, quando vão aí fechar o cânon do chamado Segundo Testamento. E ainda assim, há diferença de uma tradição para outra, de uma tradição cristã para outra, diferente a Bíblia ortodoxa copta dos etíopes, da tradição do cristianismo católico ou pro evangélico protestante, e, tipo, tem diferenças, quantidade de livros, os livros aceitos, não aceitos. Então, tudo isso foi permeado pela tradição oral. Ok. Durante o período da chamada Idade Média, tendo o livro, a palavra monopolizada por aqueles que tinham um poder institucional da igreja, as histórias que circulavam entre as pessoas perdem muito o peso, o texto cada vez mais tem peso, e quem tem acesso a essa tradição, não mais oralizada, não mais sempre reproduzida, senão agora fragmentada e trazida aos fins de semana, aos dias de culto, aos dias de missa, propriamente dito, também tinha durante a semana, foi mal. Para as pessoas ouvirem, ou seja, sempre mediado por esse negócio, tem um problema, e aí com a possibilidade de criação da prensa, que fazia os livros, e divulgação, depois da reforma especialmente, com a tradução para a linguagem popular, ou seja, não só em latim, mas em outras línguas, você tem daí um compartilhamento muito maior, uma disseminação do acesso ao texto muito maior, o que não significava que as pessoas saíam lendo por aí, porque as pessoas eram analfabetas. A alfabetização em sentido mais universalizado, o que busca a universalização, é algo muito recente, não tem nem 200 anos. E a prática de ler sozinho um texto é tão recente quanto. Então, apesar da gente ter essa narrativa aí de que todo mundo foi acessando ao texto e tal, não sei o que lá, não é bem assim. Continuou dependendo da tradição oral. E, aliás, até hoje, essa tradição oral e popular é muito poderosa. Só pra gente não ficar preso ao papel. Foi mal, falei demais. E
E isso é um valor muito importante para nós, tipo, esse acesso, né? Você faz um exercício de imaginação. Tá, a gente vive num mundo que não tem imprensa e tal, e a Bíblia só tá restrita a um grupo fechado. Imagina o que chegaria só pra gente, né? O que eles quisessem, né? E a vontade popular, gente. As pessoas se apegariam, como aconteceu na história, a determinadas histórias que ouviram, reproduziram, contam umas para as outras, e que teve levantes e mudanças, revoltas, rebeliões, ou até seitas, movimentos que eram populares, que não estavam dependendo do livro, ou que iam para além do livro. Isso está na história. É assim que funcionou. A própria mobilização, claro, em torno de Thomas Müntzer, e mesmo em torno de Lutero, no período da Reforma Protestante, ela não estava com todo mundo lendo o texto bíblico e daí tendo a compreensão, a iluminação, graças à sua leitura individual e indo para a transformação da realidade social. Não, é exatamente o contrário. Dadas os conflitos e as transformações sociais que estavam em curso, lutas de poder entre camponeses, entre monarquia, entre uma burguesia nascente, que novas possibilidades, inclusive de interpretação do texto bíblico, surgem e que orientam e justificam as ações das pessoas, as ações dos diferentes grupos. Por exemplo, a diferença entre Thomas Müntzer e Lutero. Não é só uma questão teórica, é uma questão de com quem eles estão envolvidos e comprometidos. E Lutero justificava sua posição, inclusive de perseguição ao movimento dos camponeses, das guerras camponesas que ocorreram na Europa, justificava biblicamente, e Müntzer justificava biblicamente a luta dos camponeses que já estava em curso. Não é que eles falaram e o pessoal foi para as armas, ou foi para tomar uma posição. Era o contrário, a galera já estava na correria e o pessoal ia tomando posição e lendo a Bíblia, inclusive de acordo com essas diferentes posições. Esse fosse interessante para eles. Só que a gente tem um pouco desse problema ainda no Brasil, né? É porque acaba que eu só vou lá e ouço o meu líder. E tem assim, uma facilidade nisso, né? É tipo assim, vai lá, estuda lá, ora lá, busca Deus lá e traz pra gente no domingo. E aí... Sendo que é uma coisa que deveria ser individual, né? Também. Eu acho que é muito importante o domingo, o meu líder, a gente tá junto, conferindo junto. Mas, cara, você precisa ir conferir na Bíblia. Porque nós estamos falando de um assunto que está relacionado à vida eterna. Concordo e discordo ao mesmo tempo. Concordo que não é suficiente esse lance de ir lá e ter esse prestador de serviço que é o cara iluminado que vai trazer a palavra. Aliás, eu acho isso uma questão muito desagradável, uma posição de submissão da nossa parte, enquanto fiéis e membresia das igrejas, e pouquíssimo crítica ativa, efetivamente. Tem que questionar e duvidar e ter desconfiança sobre o que uma autoridade religiosa está falando, sim. E a Bíblia, como uma mediadora das nossas relações e de preservação da tradição, pode ter essa função de auxílio na crítica e no apontamento daquilo que está errado, que está equivocado, ou que nós percebemos que não está de acordo com determinadas organizações de nossa comunidade, compreensões que tivemos da nossa experiência de fé. Tudo bem? Beleza, isso é um ponto. Partes que eu não concordo. Não é uma questão só do Brasil. Pelo amor de Deus. Estados Unidos, minha gente, é doideira. E, aliás, se a gente fosse replicar mesmo, a Bíblia lida aqui é uma Bíblia absurdamente influenciada pela tradição estadunidense. Nem nisso a gente conseguiu se libertar direito entre os evangélicos. Ao contrário. E, aliás, muito pastor brazuca fica chupinhando o gringo até o osso para conseguir fazer seu sermão. Ou seja, está reproduzindo groselha de lá também. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais crítico e perceber que as leituras sempre estão mediadas. Por isso que, na minha concepção, a leitura individual é falha. A gente vai ler, obviamente, na nossa casa, no nosso momento e tudo mais, mas é a leitura comunitária, que é aquela em que a gente compartilha, discute, critica e percebe que existem diferentes pontos de vista, existem diferentes maneiras de abordar o texto que não necessariamente são convergentes, e daí a gente busca um critério comum para poder orientar nossa leitura e nosso debate. Para isso, inclusive, tem o nosso curso na Bruna Universidade de Leitura Bíblica Comunitária. Puta, que merchan maravilhoso e providencial, né? Sensacional. Você pode acabar curtindo bastante, tá? É um conteúdo que eu já trabalho aí há mais de 10 anos
que é de organização de leitura, de grupos de leitura, para você poder fazer uma leitura popular compartilhada da Bíblia, e que é uma alternativa a gente não ficar refém do serviço religioso de ouvir o pastor que ele tá falando no fim de semana. E, aliás, um último comentário, como tradição pentecostal, eu aprendi desde pequenininho nas Assembleias de Deus, que nós deveríamos estar com a Bíblia na mão e acompanhando o que o pastor tá falando, porque se ele falasse groselha, nós teríamos a autoridade de botar o dedo na cara dele e dizer que ele tá errado, inclusive durante a pregação. Mas eu nunca vi isso acontecer, exceto quando eu tinha uns 14 anos de idade, que eu fiz isso com o pastor e acabou dando errado. Mas aí é uma outra história, outro dia eu conto. Eu uma vez, primeira vez que eu ia viajar pra pregar, e era pra Manaus. Conta essa história. Morei lá 2 anos. Você morou lá? Morei. Aí eu ia pregar, então eles pagaram uma passagem pra mim e pra minha esposa. Aí, tinha uma moça que trabalhava lá no escritório do meu pai, ela me deu o papel com as passagens, tava escrito assim, ó. Não, ela me falou assim, ó, sai de São Paulo, tal horário, chega em Manaus. Falei, beleza. E ela me deu o papel. Certo. Só que eu não olhei o papel. Entendeu? E aí, só fiquei com o horário que ela falou na minha cabeça, peguei, me organizei, saí bem antes, primeira vez que ia viajar e tal. Aí cheguei lá, no balcão, e a mulher digitando, e não achava minha passagem, não achava minha esposa e tal, eu ficando em desespero e tal. Falei, meu Deus, acho que eles cancelaram, né? Aí eu peguei o papel. Quando eu peguei, tava escrito São Paulo, VCP. Putz, que quem não sabe é Viracopos. É Campinas, na verdade. Então é São Paulo no sentido do estado, mas Viracopos. E cara, deu um desespero tão grande. Não deu tempo de chegar, perdi a passagem. Hora, né? Mas foi um desespero tão grande, falar assim, cara, eu perdi esse avião porque eu decidi não verificar. Alguém me falou, me deu o papel e eu não verifiquei. E essa ilustração ficou na minha cabeça, porque é um pouco disso, né, cara? Estão te falando que para chegar a Deus é preciso isso. Estão te falando que para ser salvo é isso. E tem um livro na sua mão. Adorei a metáfora. Muito obrigado, senhor Douglas Gonçalves. Dizascope. Porque é isso, inclusive, vale muito a pena usar essa metáfora para a gente falar sobre a quantidade de coisas que nós achamos que sabemos da Bíblia, mas estamos apenas reproduzindo imagens que nem lá estão. E é curioso, porque quando eu faço essas práticas de leitura bíblica comunitária presencial, organizo os grupos e tal, a gente pega alguns textos às vezes, ou fala de algumas imagens no primeiro momento, que as pessoas têm certeza que determinada coisa aconteceu no texto, a gente lê e não apareceu. Esses dias eu fiz um react ao pastor Paulo Júnior, esse mesmo, que tava falando sobre um negócio de namoro e não sei o que, e aí ele leu o texto, Gênesis 24, versículos 1 a 3, se não me engano, ele leu o texto, dizendo que Abraão tomou a iniciativa de chamar o servo dele, tal, não sei o que lá, para ir buscar uma esposa para o filho dele. Ele leu esse texto naquele momento e ele disse, durante a sua pregação, Isaac confiou ao seu pai a escolha. Cara, isso não tá na história. Ou ele reproduziu uma coisa que estava na cabeça dele, ou que ele ouviu de alguém, ou ele simplesmente pressupôs e enfiou um negócio que não estava no texto. O Isaac, na verdade, é um vaso na história. Ele fica aí completamente imobilizado, e esse é um dos problemas do porquê que o Abraão tem que tomar a iniciativa e ir atrás de uma companheira pro filho. Porque o filho não se mexia, não saía do lugar. E aí, impõe uma imagem no texto que não tá lá. E se você tá só de ouvinte, não presta atenção, se você não tá ligado, você pode cair nessas paradas. Então, realmente é importante. A pergunta é, você vai verificar ou você tem a coragem de entregar sua vida eterna em alguma coisa que te falaram, né? Só que, cara... nem só a vida eterna, né? Gente, vamos, antes de se preocupar com o fim do mundo, vamos preocupar um pouquinho com o fim do mês. A sua conduta da vida aqui, com a tua relação com as pessoas, com seu irmão, sua irmã, com quem você ama, com quem você gosta, seu camarada, seu vizinho, sua vizinha, as preocupações e prioridades que você dá pra sua vida, né? Tem aquela música do Zé Cabaleiro, que chama Drumming Bass, tem um trecho que é... Como é que é? Em Juazeiro, Salgueiro e Petrolina, a noite é uma menina, Londrina nos Drumming Bass. Tá todo mundo com medo do fim do mundo, mas pior que o fim do mundo para mim é o fim do mês. Então é isso, foca, minha gente, no problema que tá aqui que a gente precisa solucionar, nas realidades concretas, o que não significa que você não vai se preocupar com destruir a realidade. Na verdade, isso tem a ver com as realidades concretas, mas a leitura da Bíblia que o pessoal organiza não é pro futuro, organiza hoje, como organiza a vida hoje. E aí tem um monte de gente tacando pedra em outro, chamando de pecador, fazendo um monte de acusação, indo contra pautas ou assimilando pautas, porque alguém diz é bíblico, e não é necessariamente, ou definitivamente não é, mas se joga na nossa cabeça, e aí a Bíblia é usada para conduzir um monte de gente para um lugar que não deveria, e ainda tem um pastor com autoridade dizendo um monte de coisas que tem a ver com a salvação até, aí você fica, eita mano, com medo duplo. É um cara que é autoridade, tá na posição da igreja,
diz que é um escolhido enviado de Deus, tem uma missão, uma vocação, e você tá lá. E o que eu faço? Pois é, se a gente souber valorizar esse textinho bíblico, essa parada toda e orientar o negócio, pode ser que a gente consiga usar para a crítica efetiva e reorientação da nossa vida hoje. É abrir a Bíblia e ler, né? A Bíblia é o quê? É um mapa? É um livro de sabedoria? É um livro. É um livro de histórias que abrangem todas as emoções humanas? É um livro de respostas? O que é a Bíblia? Você consegue, em poucas palavras, definir? Sim, ela tem um pouco de tudo isso, mas o objetivo principal é a revelação de quem Deus é. Ah, é? Esse é o principal. Se a gente pegasse um tema central da Bíblia, é a presença relacional de Deus. Então, assim, a gente tem o termo a presença de Deus, então a gente vai falar assim, Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Então nós estamos aqui, Deus está aqui e tal, então a gente tem esse conceito. Mas a Bíblia trabalha um conceito da presença relacional de Deus. É Deus em um lugar. Então você pega... Não é bem a Bíblia que trabalha, algum teólogo deu esse nome bonito e colocou ali. É claro que é compreensível e talvez até poderíamos concordar em determinados pontos a depender do rumo da conversa, mas eu vou usar aqui uma metáfora do Carlos Mesters que eu acho muito bacana e pode contribuir para o papo. Ele fala assim, a Bíblia é como um álbum de fotografias, no qual, jovens, existia uma coisa chamada álbum, que nós imprimíamos as fotos e revelávamos, na verdade, por filmes e colocávamos elas dentro de um grande livro. Este livro é o álbum, que não estava no aplicativo do celular, ele era físico. A gente pegava e folheava. Não sei como a gente atualizaria esse negócio, mas é basicamente isso. Um livrão com as fotos, a gente folheia esse bagulho. E aí você vai vendo e vai, quando é criança, vendo essas fotos das pessoas antigamente, como era o seu avô, sua avó, a casa que morava, um tio, uma tia, alguma parada assim, do mais simples que seja, mais rudimentar, e você quer conhecer aquela história. E o Mesters fala isso, é como uma criança querendo conhecer essa história, não sabe quem é, nunca viu aquela cara, mas pergunta sobre quem é, e vai ouvindo histórias e vai vendo esses fragmentos, e vai construindo uma tradição familiar, ou de amigos, ou dessa pequena história ali, na qual você quer se inserir. E aí o Mesters fala, a Bíblia é um grande álbum de fotos de um povo que se relacionava com Deus, inclusive, ou que tinha uma relação específica com Deus. E aí esse álbum de fotos revela este modo de se relacionar com Deus e esta tradição. E algumas pessoas decidem ou não se inserir nessa tradição como parte dessa família, o que não é uma obrigação, inclusive, diga-se de passagem. Você pode simplesmente ser um observador desse negócio, mas é essa grande coletânea. Para aqueles que são fiéis e que querem se inserir nessa tradição, e aí sim se torna um objeto de fé, uma relação completamente distinta, com uma leitura espiritual e tudo mais, mas a Bíblia, por ela mesma, não. Tem a ver com esses sujeitos, né? Nós, comunidades que temos fé, que temos crenças e tal, que nos inserimos nessa tradição. Ou não, né? Para quem não se insere, fica só com esse registro de um povo que tem uma história traduzida em narrativas, com uma profundidade mítica, racional interessantíssima, e que tem ensinamentos maravilhosos, mas também, especialmente, a apresentação desta tradição deste povo especificamente. Então, dica aí que pode ser interessante. Gênesis, capítulo de número 2. Deus planta um jardim, coloca o homem e a mulher, e aí está escrito lá que na viração do dia, ele descia e ele estava com eles. Só que isso... eu queria entender isso. É literal. É literal? Então, logicamente que é uma forma de ler. Tem gente que vai falar... Não é literal. Se eu lembrar, eu vou colocar um fio aqui, o link para um fio no Twitter que eu falei sobre esse lance de Gênesis 1 e 2, tá? Não é literal. E, aliás, se apegar ao texto da Bíblia para falar o que é a Bíblia, já é um problema tautológico considerável, entendeu? Você já está usando um pretexto que é a fé naquele texto, como aquele texto está apresentando determinado conteúdo, para dizer que a Bíblia é aquilo ali. É tautológico, você se resolve, você não está conseguindo argumentar ou estruturar a apresentação desse tema. Ah, mas eu acredito assim, eu acredito assado. Ok, então a gente não está falando sobre o que é a Bíblia, como ela é, o seu desenvolvimento, é uma crença, um dogma, uma doutrina. Só para a gente deixar claro as coisas. Não, aquilo ali é uma figura. Tá. Mas assim, beleza, se aquilo ali fosse uma figura, se você continuar, ele aparece para Abraão. Tanto que tem um texto que ele almoça com Abraão. Ah, é?
outra história mitológica construída, narrada, inclusive compilada muito tempo depois do que seria a história efetiva de Abraão, caso tenha rolado dessa maneira, né? E aí a gente diz que é Jesus pré-encarnado, né? Pô, que interessante. Então é Cristo. A gente quem? Eu não digo isso não. Ali. Então, já é uma encarnação de Deus como homem. Quem é o Deus que tem mão e come? É o Deus Filho. Ele almoça com Abraão. Aí ele vai aparecer para Isaac, ele vai aparecer para Jacó. Depois você vai lá na frente, ele aparece para Moisés numa árvore, na sarça ardente. Então você vai vendo que a Bíblia toda está falando sobre uma presença relacional, alguém que quer ter relacionamento. Como a gente está conversando aqui, eles conversavam. É uma história de um relacionamento. Então, são narrativas construídas que realmente apresentam essa relação, mas do povo com Deus, de uma comunidade com Deus. E aí tem figuras que são eleitas para apresentar essa tradição, essa história e esta relação de confiança, de desconfiança, de conflitos ou não com essa divindade, que era a divindade adorada por esse grupo humano. Importante a gente distinguir essas coisas, porque uma coisa é sustentação de doutrina, outra a gente discutir o que é a Bíblia, o que são seus textos, como eles foram construídos e tal. Então, só pra gente dar uma limpadinha no campo. Desde o primeiro encontro, da formação, porque fala de tudo, né? Da formação de todas as coisas. E ali, como é que é uma forma legal de ler Gênesis 1, né? Que é a criação e tal. É um pai preparando, quando sua esposa ficou grávida e tal, você vai ter o seu filho, você vai preparar o quartinho. Vamos lá comprar, vamos preparar tudo para a chegada dele. Gênesis 1 é um pai preparando para a chegada dos seus filhos, que é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia. E olha que interessante no sexto dia. Diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso sempre me deixou pensando... A gente não pode reduzir Deus à nossa imagem e semelhança. Ele não é... Não poderia, mas fazemos com frequência. Inclusive quando a gente começa a confundir metáfora com realidade. E isso acontece com muita frequência dentro da nossa tradição religiosa. De todo jeito, eu acho importante a gente considerar aqui também esse lance... Pô, é como um pai, pá. Essa é uma interpretação possível. A gente pode ter outras maneiras de se relacionar com esse texto. Por isso que é legal a gente sempre deixar muito aberto, tá? Eu vou realmente tentar lembrar. Se eu não lembrar, alguém, por favor, me ajuda aqui nos comentários. Aliás, falando em comentário, curte, compartilha, divulga. Eu sempre esqueço de falar isso. Dá uma olhadinha nos cursos que a gente tem, como você pode dar um apoio pro nosso trampo aqui no canal, porque precisa pagar as contas aqui em casa, na correria louca, danada, e estamos tentando sobreviver. De todo jeito, eu vou tentar lembrar, em nome de Jesus, de colocar o fio aqui, pra você dar uma lidinha lá um pouquinho sobre esse lance de Gênesis 1 e 2. Uma maneira de trabalhar, tá? Uma maneira. Existem muitas outras, obviamente. Parecido com a gente. A gente parecido com ele. Então, mas em que aspecto? Em que aspecto? Mas assim, só pra terminar essa ideia. Essa ideia. Quem que, se a gente fizesse na linguagem de hoje, uma Bíblia muito na linguagem de hoje, né? Seria quem que eu digo assim, é a cara do pai. Pô, fulano é a cara do Vilela. É um filho. Então, a gente tá falando sobre um pai colocando seus filhos pra morar nesse ambiente que ele criou e pra ele estar visitando o tempo inteiro. Ele tá habitando junto com seus filhos. Então, você vê que o tempo inteiro a proposta era um relacionamento. Era estar junto, entendeu? E esse é o tema central da Bíblia. Agora, que aspecto de imagem e semelhança? Eu vejo alguns. Então, por exemplo, Gênesis 1 fala de Deus criando. Então, ele nos criou para criar. Então, você pode reparar, o que nós temos de diferente dos animais? Nós somos um ser criativo. Então, você... Veja, só por um cuidado. Aqui não é uma leitura, por exemplo, de acordo com as escrituras. Na Bíblia diz que eu acho que, eu penso que, eu percebo que. Isso é muito comum da gente prestar atenção também quando teólogo, pastor, a galera vai diferenciando as palavras. Eu acho que, eu penso que. Não react que a gente fez ao pastor Paulo Júnior, isso fica muito, muito, muito claro. O cara vai imputando coisa no texto que não tá lá. Mas a galera vai dizer, é bíblico, é escritura, tá nas escrituras, sei lá. Então, não, aqui. Imago Dei. Eu acho que é a questão da criatividade. Beleza. São, como é que fala? Chutes, hipóteses, não sei nem o nome que a gente poderia dar. Você pegar um João de Barro de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, de 5000 anos atrás, o que ele estava fazendo? Mesma coisa que a mesma coisa. E a gente
vai criar uma coisa nova. Seu pai era um médico, você pode ser um engenheiro, seu filho pode ser um pintor. Então, Não, isso é uma coisa também bastante recente, mundo liberal, já burguesado, por um grupo específico de classe social que pode ter relativa mobilidade social. Como é que era o trabalho de um sapateiro há 5.000 anos atrás? Como era esse mesmo sapateiro, seus filhos, netos, não sei quanto, há 3.000 anos atrás? Você vê que os tempos de desenvolvimento das forças produtivas, né, dos meios de produção, da força produtiva, eram muito mais lentos e distintos a partir da modernidade, especialmente depois de 1492, como destaca Henrique Dussel, e aí com o desenvolvimento do capitalismo industrial e o planejamento do desenvolvimento das forças produtivas, a gente tem essa maior capacidade de transformação, de mobilização, de mudança da força do trabalho e tudo mais. E ainda assim, se a gente fosse para a questão evolutiva, eu acho que um biólogo, uma bióloga, uma pessoa que está envolvida com esse negócio saberia explicar muito melhor como há também adaptações e mudanças, ainda que num menor grau, dentro de outras espécies. Elas seguem se transformando, evoluindo, mudando comportamento, conduta, dependendo do ambiente. Isso segue sendo. Mas, tudo bem. Não somos biólogos, estou aqui só jogando. A parte do desenvolvimento da força produtiva, eu me garanto. Esse aspecto de continuar a criação junto com ele é um dos aspectos de mais semelhança. Mas também... Ou destruir, né, no nosso caso. E principal são as virtudes. É o amor, é a paciência, é a bondade, é a graça, é a justiça. Ele nos criou. Então, a ideia é de um Deus invisível que queria ser visto em toda a terra. Então, ele cria um ser à sua imagem e semelhança que seria espalhado por toda a terra. Então, esse Deus que está no céu seria conhecido em toda a terra através dos seus filhos. Essa é uma interpretação possível. Não sei se eu concordo, e acho que precisaria de uma troca de ideia mais interessante. Mas aí entra num campo que é essa teologia especulativa, que para mim tem um valor muito pequeno. Acho que debate da Bíblia, como estava proposto aqui no chamado do vídeo, seria muito mais interessante. E a gente tem uma divisão bem grande na Bíblia, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Uhum. E a gente tem um Deus diferente se mostrando no Velho Testamento e no Novo Testamento. Como... Para nós cristãos, né? Afinal, a gente tem o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, mas outras tradições não tem. ou simplesmente não consideram o segundo, sei lá, os judeus, não faz diferença. Pra gente, aí tem esse negócio aí. Como você também então não é um Deus diferente. São aspectos diferentes? Eu creio que ele vai se revelando mais e mais. Tem uma história bem legal, assim, Porque falam isso, né? O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Sim. Como o Deus do Velho Testamento, Deus, um mais severo, um de guerra e tudo mais, e o do Novo Testamento de amor, de redenção e tudo mais. Não é correto. Não, porque, pensa comigo. Se você pega Gênesis... Pensa comigo, a gente já tá indo pra especulação considerável. E a primeira frase é ser, eu creio que... 3, o homem peca. Deus fala, tem 1.000 árvores para vocês aí. Tem uma aqui que não é para comer. O que eles vão lá e fazem? E a promessa era, o dia em que dela vocês comerem, vocês morrerão. Quando o homem peca, a Bíblia vai dizer que Deus vem caminhar no jardim e pergunta, cadê você? Ele já está escondido, está com medo, ele errou. Foi embora a onisciência nesse momento. Deus tá brincando de pique-esconde. E ali diz que naquela hora, o Senhor faz uma promessa. Vai vir um descendente da mulher. Que vai pisar vai pisar a cabeça da serpente, ela ferirá o canhão. Então, ali já está expresso o evangelho. Então, essa é uma interpretação de um fiel evangélico que está imputando no texto essa parada toda. Tranquilo. Mas não é isso que está no texto, nem isso que foi proposto na construção do texto. Tudo bem? Acho que isso é importante da gente ter em consideração. E outra coisa... a partir de agora vocês vão morrer, e não morreram, ou morreram de outro jeito, quer dizer, tem muitas nuances e é uma estruturação poética que é importante da gente considerar. Eu vou definitivamente colocar o fiozinho lá. Ele não é tão longo assim não, talvez seja interessante. Tá dizendo, vai vir um homem que vai esmagar esse ser espiritual, ou seja, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Qual ser espiritual? Porque ele vai esmagar a serpente, que ele tá falando do diabo. Não! De novo, ó, tá imputando na serpente, que era o animal naquele momento. Animal, o texto tá colocando, era a serpente, não falava do diabo, tá? Não falava. É óbvio que posteriormente
haverá interpretações que vão imputar a esta figura ou utilizar desta metáfora da serpente para falar, seja do diabolos, como duas cabeças, o tentador, aquele que acusa, o acusador, o que põe em dúvida, né, o que põe em crise numa situação ruim e tudo mais. Vão imputar isso, vão colocar questão de mal e tudo mais, mas neste momento não. Não. O texto não está propondo isso. O texto não está falando de diabo. É a gente que está colocando esse elemento ali. E morder o calcanhar, o que seria? E aí seria a cruz, né? Então ele vai ser ferido nesse processo. Entendi. Aí lascou mesmo. Entendi. Entendeu? Então, você vê ali que um Deus de amor já. E está assumindo sobre ele já a culpa do homem. Né? E depois você vai ler na Bíblia que antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido sacrificado. Então, é um só Deus. Mas logicamente que é uma revelação que vai progredindo. O homem vai conhecendo mais e mais. Tem uma história legal que... Bom, tivemos um papo relativamente interessante sobre Bíblia. Fica aqui a dica de você acompanhar o nosso curso de leitura bíblica comunitária. A gente tem alguns vídeos falando sobre Bíblia também. Tinha um vídeo que eu fazia que era um não pastor responde, porque eu não sou pastor, mas estava respondendo, fazendo o que os pastores fazem, que é falando sobre absolutamente tudo, na total opinologia, desenfreada, mas... que eu não consegui desenvolver porque meu computador ainda não está adequado. Inclusive tem uma campanha aqui no Apoia-se, se você puder dar uma força para conseguir trocar equipamento aqui. Mas a gente estava desenrolando esse conteúdo e nele eu também falava bastante sobre respostas, perguntas e respostas sobre a Bíblia que são interessantes, de períodos aí de aprendizado no seminário, com outros autores, desenvolvimento aí das práticas de leitura bíblica comunitária, pode ser que seja bacana, tudo bem? Tem outros cursos também aqui à disposição, tá no link da Bruniversidade, o nome não é lá essas coisas, mas eu tô tentando deixar ele na sua cabeça, por isso que ele tem esse nome aí. E se você puder mandar um Pix, a chave também tá aqui na descrição, poderia dar uma força danada e da hora pra gente seguir aqui na nossa correria. Agradeço muito a paciência, a confiança e a parceria, tamo junto! Um grande abraço e trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu, minha gente!